Mas no Desejar Todas as Nações, ela vai dizer assim: os mais tristes capítulos da história se acham repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões. O fanatismo religioso é um mal para o mundo. O mundo já sofreu enormemente com religiosos fanáticos, ultrafundamentalistas e ultraconservadores. Cuidado com esse tipo de gente. Esse é o tipo de gente que crucificaria Jesus. É Ellen White que está falando, tá? Também não sou eu, porque se fosse eu já estaria cancelado aqui na internet uma hora dessa. Mas quem sabe eles fazem um textão também, denunciando Ellen White, né? No Facebook. Fica a dica aí de pauta para essa galera. Primeiro um textão sobre Jesus, depois um textão sobre Ellen White. O mesmo perigo existe ainda hoje, ela diz. Muitos se têm na conta de cristãos, simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna o quê? Sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, então a religião passa a ser uma maldição a seu possuidor, e por meio da sua influência, uma maldição ao mundo. Certos tipos de religiosos, para Ellen White, são uma maldição para o mundo. Por isso, como comunidade religiosa que somos, devemos combater todo olhar de julgamento, crítica ou condenação entre iguais. Porque todos pecaram, diz o texto bíblico. Todos, não há um justo sequer. Todos se encontram perdidos. Todos nós. Eugene Peterson, pregador e pastor americano, talvez falecido há pouco, mas talvez dos mais recentes, pastor dos pastores, pastor de pastores. Eugene Peterson vai dizer assim: toda congregação é uma congregação de pecadores. Se isso não fosse ruim o bastante, todas elas têm pecadores como seus pastores. O que nos une é a queda. Temos que parar de julgar uns aos outros, ou vamos ter que recolher as pedras do chão e começar um apedrejamento coletivo aqui. Cada um apedreja o outro e o último apedreja a si mesmo, e acabou. Se a gente for começar, queridos, se a gente começar, não se enganem, se a gente começar com as nossas próprias mãos, uma tentativa de separar joio de trigo, a gente vai precisar pegar pedra e atacar um no outro, e não vai sobrar um. Então esse não é o caminho. Para lá, não é esse o caminho. Cuidado quando você está levantando o sarrafo muito alto, porque às vezes nem você está alcançando esse sarrafo que você está levantando. E daqui a pouco, se para ser salvo tem que alcançar esse nível de condição que você pretende, então talvez você seja o primeiro a estar perdido. Menos. Mais humildade. A gente está todo mundo na mesma condição. Essa é a razão de Jesus ser tão enfático nas palavras no seu capítulo 21 de Mateus. E aqui, gente, capítulo 21 de Mateus, verso 31. Deixa eu falar para vocês, Mateus 21, 31, enquanto o Lucas joga para a gente na tela. Mateus 21, 31, é Jesus falando. Eu já quero deixar claro de início, para você não ficar achando que sou eu. É Jesus. Olha o que ele está falando. E disse Jesus... Pode passar um pouquinho, Lucas, porque eu estou pegando a sequência dessa declaração. O segundo, declarou-lhe Jesus. Olha o que ele declara. E disse Jesus, a minha versão está um pouco diferente dessa, não tem problema. E disse Jesus, os malandros e as prostitutas entrarão antes do que os religiosos no reino dos céus. Então, religioso, para um pouco, calma, menos. Porque Jesus está dizendo que os malandros e as prostitutas vão entrar antes da gente. Calma. Permita-me citar novamente Ellen White. Agora no seu livro O Grande Conflito, nas páginas 190 e 191, ela falando sobre Martinho Lutero, ela endossa duas citações do grande reformador. Ela diz o seguinte, na página
191, ela diz assim: Deus me guarde pela sua misericórdia, Deus me livre pela sua misericórdia de uma igreja em que só há santos. Desejo associar-me aos humildes, fracos, doentes, que conhecem e sentem seus pecados, e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus, para obter dele consolação e apoio. Deus me livre de uma igreja em que só há santos. Deus me livre de uma igreja que vive de apedrejar os outros. Deus me livre de uma igreja que vive de denunciar pecado alheio. Deus me livre dessa igreja. Ellen White, Grande Conflito. Cabe outro textão no Facebook aí, dessa galera aí. Na página 190, Martinho Lutero, Ellen White diz assim: os fanáticos são homens de juízo deficiente e de indisciplinadas paixões. Aqui Martinho Lutero e Ellen White estão insinuando uma coisa que é muito real. Geralmente, pessoas muito fanáticas o são no seu fanatismo, numa tentativa de se convencerem de que não são aquilo que de fato são. Vou tentar explicar melhor. Geralmente, pessoas muito fanáticas, são fanáticas por uma razão. Porque usam do seu fanatismo para esconder as suas indisciplinadas paixões. Existem paixões ali não disciplinadas ainda. E como não conseguem conter e controlar, então tentam ocultar e maquiar as suas indisciplinadas paixões numa conduta aparentemente fanática, irrepreensível. Para Jesus o ponto nunca foi quanto pecado há, mas como tratar o pecador. Para Jesus o ponto nunca foi quanto pecado há, mas o que fazer com o pecador. Então, como igreja, a gente não está preocupado com quanto pecado existe, a gente está preocupado com como salvar o pecador, como tratar o pecador, como fazer e sentir o amor de Deus, e não o medo do inferno. O medo do inferno não é motivo para ninguém seguir Jesus. A razão de seguirmos Jesus não é o medo do inferno, tampouco é a esperança do paraíso. A razão de seguirmos Jesus é o constrangimento do saber do seu amor por nós. Então, meu papel como igreja não é botar medo em ninguém. Se não abandonar essa prática de vida, vai para o inferno, hein? Se não vier batizar aqui na minha igreja, não vai para o céu, hein? Não. O meu papel como igreja é ser capaz de que sábado após sábado, dia após dia, aqui a pessoa encontre um lugar à mesa, e a mesa encontre o amor de Jesus. O meu papel é só providenciar o encontro. O meu papel não é transformar a vida dessa pessoa. Desculpa, se você acha que o seu papel é transformar a vida do pecador, que você julga pecador, não é seu papel. É do Espírito Santo, não é teu, você ainda não é o Espírito Santo. O seu papel é só providenciar o encontro, e ponto. Deixa que ele se resolve. O seu papel é só garantir que o encontro aconteça, ok? Mas a gente faz justamente o inverso. A gente denuncia o pecado do outro e fala assim, está proibido você entrar na mesa, você ainda não mudou. É como se a gente pegasse o doente e proibisse ele de entrar no hospital. Você está muito doente, não vai entrar não. Marca a consulta para quando você melhorar. Quando você melhorar, o médico te recebe. Faz algum sentido? Nem em tempos de pandemia faz sentido evitar que o doente entre no hospital. Conta uma história de um menino que caminhava quilômetros para ir até uma escola. Quilômetros andando até chegar na escola. Mas havia uma escola nas vizinhanças dele, Johnny. Havia uma escola na vizinhança dele. Do lado dele. Ele não ia naquela escola. E de tanto caminhar longe, um dia um professor daquela escola vizinha ficou incomodado e parou o menino e falou assim, peraí menino, por que você fica indo tão longe numa escola, que você anda quilômetros para chegar, sendo que tem uma escola aqui do seu lado? Por que você não vem aqui? A resposta do menino é a mesma que até hoje nós damos a respeito de Jesus. Sabe qual foi a resposta dele? Porque lá na escola onde eu vou, amam a gente. Sabe por que eu ando mais longe? Porque lá na escola que eu vou, amam a gente. O meu sonho, como pastor dessa igreja,
Um dia eu vi alguém ali na porta que veio de longe. E alguém perguntar para ele assim: por que você deixou a igreja do seu lado e veio até o Jaguaré, que é tão longe? E ela, Irene, dizer para a gente assim: sabe por quê? Porque aqui amam a gente. Aqui não estão preocupados com quem eu sou, como eu sou, que roupa eu venho. Não estão preocupados com a minha cor da pele, tipo do cabelo, não estão preocupados com a minha orientação sexual, não estão preocupados com isso, estão preocupados comigo. E me dão um lugar à mesa. E eu posso comer. E aqui amam a gente. Cara, acho que aqui podia acabar. Podia acabar aqui, porque é sobre isso a fé. É sobre isso a experiência cristã. Onde foi que a gente esqueceu que era sobre isso? Onde foi que a gente abandonou esse Jesus do primeiro século, gente? Onde foi que a gente deixou ele? A gente transformou ele em souvenir e ficou vendendo ele por aí. Colando o selinho no nosso carro. Enquanto a gente xinga as pessoas no trânsito. E aqui eu não estou denunciando você, eu estou me colocando nessa condição. Porque quando eu estou atrasado, eu passo, fecho, eu faço o que não devia fazer. Talvez por isso eu não coloquei o selinho no meu carro ainda. Porque eu preciso ser transformado também. Todo dia. Paulo, é todo dia, cara. É fácil? Não é fácil. Eu também acho errado as pessoas fazerem certas coisas. Eu também acho que elas não deviam fazer aquilo que fazem. Eu também acho que elas não deviam nem estar comigo, já que elas são aquilo tudo. Mas daí eu lembro de Jesus e falo, estou perdidaço aqui, hein? Ainda bem que ele me perdoou também.